Um dos principais objetivos de uma narrativa é fazer com que o leitor crie um vínculo de empatia com os personagens, em especial com o protagonista. Essa tarefa se torna mais interessante e desafiadora quando tratamos de ficções ambientadas em um universo diferente, com questões culturais diferentes. Para que você possa se colocar no lugar do protagonista, é preciso não só entender sua cultura e seu lugar naquele universo fictício, como também estar imerso naquela cultura, senti-la na pele. Essa foi uma missão que Philip Pullman teve de abraçar ao escrever A Bússola de Ouro, volume 1 de Fronteiras do Universo. A trama de Pullman se passa em uma realidade parecida com a nossa, mas com ligeiras diferenças muito importantes para a forma como os personagens reagem ao que acontece. Tais diferenças giram em torno principalmente da existência de Demons, os animais mágicos que acompanham os humanos do nascimento à morte. São como suas almas. Mas dizer isso é pouco. O vínculo de um humano com seu Demon é tão forte, importante e sagrado que gera algumas implicações importantes na cultura dos personagens. Uma pessoa tocar no Demon de outra, por exemplo, seria um ato repudioso, abominável, terminantemente proibido. Ver uma pessoa sem seu Demon, por sua vez, é tão chocante quanto ver uma pessoa decapitada. Diga essas informações ao leitor e, quando fizer uma personagem aparecer apartada de seu Demon, ele vai entender o horror das outras personagens ao ver a cena e também compreenderá a imensa perturbação da protagonista quando outro humano ousar tocar em seu Demon. Mas isso não basta, Pullman parecia saber disso. O autor não se contentou em fazer com que o leitor apenas entendesse o horror descrito dentro daquela cultura. Ele foi além, página após página, mergulhando um pouquinho mais o leitor naquela nova cultura, fazendo-o entender aos poucos as sutilezas da relação humano-demon, levando-o a enxergar os comportamentos das personagens e os tabus da sociedade. Assim, quando tocam o Demon da protagonista, o leitor não só entende o choque e a indignação da personagem, como também ele próprio fica indignado e nauseado por despudorado ato. Voilá! O vínculo de empatia leitor-personagem está estabelecido, talvez tão fortemente quanto o vínculo humano-Demon. O que o personagem sente, o leitor sente. O que o personagem quer, o leitor quer. O que horroriza o personagem, horroriza o leitor, não importando mais se vivem em culturas diferentes. O autor conseguiu com maestria transportar o leitor para dentro da cultura do seu livro. Isso pode ser tomado como um exemplo da clássica dica a escritores: mostre, não conte. Mas é um exemplo que vai bem além, pois foi só depois de 300 páginas me mostrando o universo de seu livro que, enfim, o autor faz uma cena que dispensa qualquer descrição adicional, em ordem de causar-me o horror tal qual o da protagonista. Foram 300 páginas de exibição, ambientação lenta e gradual, e que ainda está em processo, tudo para me fazer entender e me sentir inserido no universo o qual ele poderia ter descrito em 5 páginas. Mas se ele tivesse apenas me contado, tal qual eu lhe fiz neste curto relato, eu jamais teria a gloriosa experiência literária de ser transportado para dentro da história, enxergar com os olhos da personagem e sentir com ela cada um de seus sentimentos. É assim que bons livros nos levam a conhecer universos totalmente diferentes dos nossos, não só contando, mas mostrando, nos mergulhando nesses novos ambientes e nos acolhendo como se sempre tivéssemos feito parte deles.